vocês? Eu sou o André, você está no O Mestre da Dungeon e hoje vai ser o nosso primeiro vídeo sobre como mestrar. E dentre esse tópico de como mestrar, eu vou ensinar vocês como criar uma campanha de RPG. É muito legal, é muito 10. Essa playlist vai ser fantástica para você que está começando do zero ou para você que quer aprender mais algumas coisas. Fica com a gente, vamos lá. Bom, se você já tem os jogadores, se você já definiu qual é o mundo que vocês vão jogar, se vocês já definiram quais são as regras, então agora o que você tem que começar a fazer antes de criar personagem de qualquer pessoa é começar a criar a sua partida. Eu defini aqui 8 passos para você conseguir fazer isso, beleza? Se você seguir isso, não tem erro e eu tenho certeza que a coisa vai dar certo. Então vamos lá. Ah sim, claro, clica aí no joinha, se inscreve, compartilha com alguém. A gente dá aquele XP maroto, a gente está aqui sempre colocando um vídeo para ajudar vocês aí, adicionando mais conteúdo, criando mais conteúdo para o RPG, então ajuda a gente ao canal crescer e que mais pessoas venham ver esse vídeo e também poder aprender com ele. É nóis! Primeiro, você tem que colocar as ideias no papel. O que isso quer dizer? Começa a pensar qual vai ser o tipo de aventura que você vai abordar e começa a escrever no papel, como se fosse uma redação. Não se importa muito com gramática, regra de português, nada disso, mas escreve de uma maneira que você entenda a ordem das coisas que você está escrevendo. Então você vai colocar ali qual é a missão principal, certo? Quais são os objetivos para que se conclua essa missão principal, quais são as coisas que podem impedir que essa missão principal se conclua ou que possa tornar mais difícil a jornada até cumprir essa missão. Quais serão os inimigos maiores e os inimigos menores que vai ter durante essa partida. E depois que você definir essas coisas, você começa a pensar em missões secundárias. Então eu vou exemplificar isso aqui tudo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma possível campanha, tá legal? Ela vai começar de uma maneira simples, porém você vai ver o quanto você pode ir expandindo esse universo, beleza? Então, ó, saca só. E uma essa, meu irmão. O grupo foi chamado por um duque, ou por um burguês que chefia aquela cidade, que governa aquela cidade, com a seguinte informação: existia uma carruagem com soldados vindo numa comitiva para aquela cidade, e naquela carruagem existiam itens valiosos e, por exemplo, a sobrinha desse duque estava dentro dessa carruagem. Porém, no meio do caminho eles foram atacados, não se sabe ao certo por quem, e esse quem que atacou a carruagem desapareceu com os bens de valor, matou todos que estavam na comitiva, exceto essa sobrinha desse duque. Então esse cara que está contratando o grupo vai pagar ao grupo para que eles encontrem em primeiro lugar a moça com vida e em segundo lugar os bens de valor. Então veja só como é até simples. Você criou uma base, não precisa ser ela monumental, você criou uma base e aí você vai começar a construir nessa base como se fosse uma criação ali mesmo de argila no negócio, entendeu? Quando o grupo chegar lá, se o grupo aceitar a missão, espera-se que ele aceite a missão porque a recompensa vai ser boa, porque o cara prometeu dividir alguns dos itens com eles e são itens valiosos ou são itens mágicos. Eu não sei, cara. Aí você pode ir construindo. Ou ele prometeu parte de terras, isenção de impostos, sei lá, alguma coisa que chame a atenção do grupo para que ele queira fazer esse objetivo. E quando o grupo chega nesse lugar, eles percebem que as pessoas que foram mortas não foram mortas por ataque de espada ou de flecha ou de nada disso. Eles foram esmagados, despedaçados. Alguns corpos foram encontrados batidos em pedra e o cara estava espatifado na pedra como se ele fosse sagrado. E eles conseguem perceber, por exemplo, no chão, a pegada de um monstro muito grande. Quer dizer, tá vendo como que você começou com um objetivo pequenininho e você está expandindo? Os caras chegaram lá, talvez eles pensaram que fosse apenas ladrões, salteadores, seja lá o que for, e agora eles já estão vendo que foi uma ou mais criaturas grandes o suficiente para esmagar um homem como se fosse uma panqueca. Então eles já vão começar a pensar e isso já vai começar a abrir os horizontes de todo mundo. E aí você pode ir inserindo as coisas conforme a história vai acontecendo. Poxa, se era um monstro tão grande, então
não tem como ele ter passado desapercebido, então eles vão ter que ir para vilas próximas para perguntar se as pessoas viram, se elas sabem o que aconteceu. E aí nessas vilas próximas você pode, por exemplo, ir acrescentando na história que as vilas também foram atacadas e que era um gigante de repente, ou era um ciclope de repente, e esse ciclope estava com uma moça na mão. Então quer dizer, poxa, eles já sabem agora que a criatura é um só, porém um ciclope, ou seja, um bicho extremamente forte e difícil de vencer. Então eles vão ter que começar a pensar como contornar essa situação. E pior, agora ele tem uma refém, que é o objetivo deles. Então se eles chegarem de uma maneira precipitada, eles podem colocar a vida da moça em perigo. Então é assim que se constrói uma história, começando de um ponto pequeno e indo expandindo. E aí eu posso até continuar mais aqui falando de bate-pronto. Então, por exemplo, quando eles conseguirem chegar até esse ciclope, até, vamos supor, a caverna que ele está escondido, eles vão ter que passar pelos perigos daquela caverna. Pode ter armadilha ali dentro, pode ser um lugar onde tem outras criaturas vivendo lá dentro, ou que não tenha armadilhas, mas seja um lugar que tenha alguma planta venenosa, que o veneno dela fica no ar. Eu não sei, pode ter alguma coisa que o gigante, por exemplo, é imune, ou que ele conseguiu entrar por algum outro lugar que o grupo ainda não sabe, que o grupo ainda não tem acesso, e exatamente por isso ele usou aquele lugar como um esconderijo perfeito. E de repente, quando eles chegarem lá e se confrontarem com esse gigante, com esse ciclope, eles podem perceber que a moça não quer ir embora. Olha só que da hora. Pô, eles chegaram, eles descobriram, eles conseguiram chegar até a moça sem ainda se confrontar com o gigante, porém a moça não quer ir embora. E aí ela vai dizer por quê. De repente ela diz que descobriu que aquele gigante era um ser humano que foi amaldiçoado por um mago a ser uma criatura daquela. Ou que de repente ele está sob controle de outra criatura ou de outro ser poderoso que quer essa moça encarcerada. Ele quer fazer um golpe político na cidade da onde ele tirou essa moça. Então tá vendo como que a história se constrói conforme você vai contando? Por isso o RPG é muito legal. Ele acaba até não tendo fim se você for ir incrementando. Mas isso depende da sua criatividade e de tempo. Por isso que você tem que começar a pôr as ideias no papel antes de fazer personagem, de começar a partida. Já comecei, já estou narrando e aí eu vou construindo conforme você vai narrando. Beleza? Até dá para fazer isso. Porém a sua história vai ficar com várias pontas soltas. Você vai deixar passar desapercebido muita coisa que, se você tivesse planejado, escrito no papel, ela seguiria um fluxo mais contínuo. Então, por isso é importante você escrever a missão no papel. Então vamos dizer que você escreveu essa história que eu acabei de dizer, você marcou ela no papel, então o inimigo maior de repente é o Ciclope. Se eles enfrentarem o Ciclope, então você tem que preparar a ficha desse Ciclope para você saber a quantidade de desafio que o grupo vai ter em enfrentá-lo. Você vai ter que descrever ali quais são os itens que eles vão encontrar no caminho, quanto de tesouro esse duque ou esse lord prometeu para eles, o que eles podem comprar com esse dinheiro ou não, se isso vai deixar a campanha muito fácil ou nem tanto. Todos esses pormenores. Esses pormenores que eu estou citando aqui são os empecilhos que eu escrevi lá. Então a gente tem a missão principal, objetivo, que é resgatar essa moça. Quais são os empecilhos? Talvez financeiro, talvez a distância, talvez o lugar onde o bicho esteja escondido, talvez seja o próprio bicho, porque é um bicho muito forte. Os inimigos maiores e menores, talvez do ponto inicial que eles começaram até eles conseguirem encontrar esse Ciclope, onde ele está escondido, eles tiveram encontros com outras criaturas pelo caminho, eles tiveram que enfrentar bandidos ou outros tipos de criaturas menores até eles chegarem lá. E isso vai fazer com que eles ganhem pontos, com que eles evoluam, que fiquem um pouquinho mais forte para conseguir enfrentar esse gigante. Então aí está o mestre arquitetando, estruturando a partida para que quando se chegue aonde tem que chegar, o grupo já esteja um pouquinho melhor. É claro, o desafio ainda tem que existir. Os jogadores é que tem que sobrepujar esse desafio, mas faz parte do trabalho do mestre arquitetar essas coisas de maneira engenhosa. E, como eu estou dizendo aqui, durante esse percurso podem surgir missões secundárias, da onde o gigante saqueou aqueles bens e a moça e tudo mais. Na cidade próxima, onde eles foram tirar informação, eles descobrem, por exemplo, que esse gigante está lá há muito tempo,
Ou que esse gigante nunca existiu. Ele nunca existiu lá. E como que agora ele existe? Entendeu? Então você vai alimentando as dúvidas dos jogadores. Você vai dando fragmentos, partições do todo, para que eles possam ir ligando uma pecinha na outra, um fato no outro, para que eles possam concluir o total, sem você dar de bandeja qual é o total. Você está dando os fragmentos ali, a construção do cenário, da ideia, para que isso aconteça. Bom, ali no passo número 2 está idealizar um total de partidas. Por que é importante você idealizar um total de partidas? Porque vamos supor que vocês consigam jogar apenas uma vez por semana e que esse dia seja de sábado, por exemplo. O que isso significa? Que se o seu jogo todo tiver 10 partidas, você vai precisar de 10 sábados para terminar esse jogo. Ou seja, você vai precisar de 2 meses e meio para terminar o jogo. Então você precisa desse espaço de tempo. E isso se em nenhuma dessas partidas não houver jogo, acontecer alguma coisa, alguém tiver que adiar, alguém falar que não tem como jogar, acontecer algum imprevisto e a partida não acontecer. Então eram 10, mas vai virar 11, vai virar 12, vai virar 13. Então você tem que, nessa mesma história que eu contei anteriormente, fracionar isso em 10 partidas. Se realmente o Ciclope for o objetivo final, talvez você nem precise de tantas partidas se o caminho não for tão longo. Se o caminho for mais longo, você vai precisar de mais partidas. Vamos supor que do ponto A até o gigante, onde eles têm que chegar, sejam 10 dias de viagem no jogo. E você já consegue sentir que, por aventura, o seu grupo consegue vivenciar 2 dias em um dia de jogo. Ou seja, anoitece, amanhece, anoitece, amanhece, 2 vezes em um sábado. Ou seja, você vai conseguir já ter uma ideia de quanto tempo o grupo vai precisar para chegar até o objetivo final. E aí você vai conseguir ou ir resumindo a história, tirando algumas coisas sem importância, ou acrescentando mais coisas, já que eles estão com tempo de sobra para que aconteça o que tem que acontecer. Eu sei que falando assim pode parecer um pouco complicado, mas quando você já está narrando, você vai vendo que isso vai se tornando simples, vai se tornando rotineiro. Claro que, como tudo na vida, quando você não tem a experiência ainda, você pode ser que sofra um pouco para se adaptar, para fazer todas essas coisas. Mas conforme você for fazendo, vai ficando cada vez mais fácil, até que chega num ponto que está natural e você consegue agir com isso de boa. Então, determina um total de partidas. Exemplo, 10 partidas. E avisa isso para os jogadores, até porque eles também precisam saber quanto tempo eles têm que estar presos na partida, por quantos sábados vão ser, se vocês vão mudar, se algum desses alguém vai viajar, se vai ter feriado e vocês vão jogar na semana, então vocês vão jogar um dia a mais. Tudo isso você consegue organizar no seu itinerário, aí, no seu roteiro, desde que você saiba quantas partidas vai ser o seu jogo. Nada impede de você acrescentar mais dias ou de você tirar alguns dias da partida conforme os eventos. A outra coisa importante sobre idealizar um número de partidas é o que? Quando você já tem isso anotado, previamente anotado, você consegue dizer o que vai acontecer depois. Se o objetivo final não for o gigante, como eu também disse, se ele foi enfeitiçado por um mago, ou se ele foi transformado, amaldiçoado daquela maneira, então o objetivo final já não é mais ele. O objetivo final passa a ser o mago que encantou ele, ou a criatura que está dominando ele, ou o ser que quer fazer essa guerra política naquela cidade com essa moça que ele sequestrou. Então o objetivo final se torna outro, só que você já sabe qual vai ser o outro. Os jogadores não sabem, mas você sabe, porque você já arquitetou isso. Você só espera que eles cheguem até tal lugar para que os eventos aconteçam. Tá entendendo como é importante você construir dessa forma? Porque você sempre sabe onde eles estão e para onde eles vão e o que é necessário para chegar onde se chega. O passo número 3 aqui, entre o 1 e o 2, tentar se preparar para o imprevisível. O que isso quer dizer? Às vezes você já fez toda a história, você arquitetou toda a história, só que durante o jogo os jogadores têm umas ideias que eles tiram da cartola, você não sabe de onde eles tiraram aquelas ideias e você tem que responder ali de bate-pronto. Então, o que eu faço e que geralmente dá certo, eu já deixo preparado alguns monstros, itens
e outros tipos de objetivos menores de acordo com alguma ação que eu não tenha previsto antes, que eu não tenha premeditado antes. Então, vamos supor, se eles fizerem qualquer coisa, além de ir para alguma outra cidade buscar informação para seguir o rastro da criatura, vai acontecer tal coisa. Eles vão ser abordados, por exemplo, por um bando de orcs. Não quiseram ir para a cidade, eles quiseram ir para uma floresta, eles quiseram ir para uma cachoeira, eles quiseram, sei lá, fazer outra coisa que não era fazer isso. Então você já tem pronto uma carta na manga para descartar caso eles façam alguma coisa que tirou eles do caminho. E lá naquele objetivo eles recebem mais evidências, mais provas de que eles precisam ir para uma cidade, ou daquele próprio objetivo de onde eles foram, que dali você pode conduzir eles até o gigante. Você tem a missão principal, você já sabe para onde eles têm que ir, só que eles fizeram tudo errado, eles foram para outro caminho, tomaram outras atitudes. O que fazer? Então você sempre tem uma carta na manga ali para descartar nos jogadores, e essa carta na manga tende a colocar eles de volta no rastro. Claro que se até isso não funcionar, o mestre pode ali dar uma mãozinha e falar assim, viu, vocês poderiam fazer algo que vocês não estão pensando, que seria fazer isso, tal. Dá uma ideia, uma direção. É claro que esse é o último caso, acaba sendo até mais chato, porque o mestre está conduzindo a partida, né? A ideia é que o RPG seja fluido, seja livre, porém, como todo jogo, você tem que ter algumas restrições ali, porque você não tem como ficar tirando da cartola um truque atrás do outro, simplesmente porque os jogadores não estão nem aí com a rota do jogo, certo? Então o mestre também tem que ter um pouquinho desse controle, tem que ter um pouco de jogo de cintura, tem que ser um pouco criativo nas horas que tiver que fazer ali um stand-up, porém você tem que ter o controle do que está acontecendo. Então essa é a primeira parte, a segunda parte eu vou postar para vocês dos próximos passos para que você consiga criar uma campanha, e aí eu vou criar uma com vocês do zero e vocês vão ver que é muito fácil, muito bacana, beleza? É isso aí, valeu, é nóis! Sim, claro, clica aí no joinha, se inscreve, compartilha com alguém, a gente dá aquele XP maroto, a gente está aqui sempre colocando um vídeo para ajudar vocês aí, adicionando mais conteúdo, criando mais conteúdo para o RPG, então ajuda a gente ao canal crescer e que mais pessoas venham ver esse vídeo e também poder aprender com ele. É nóis!